Fala pessoal, meu nome é Everton, eu sou pastor e você está aqui no canal Teologicamente, um canal onde a gente fala sobre assuntos da vez, do dia a dia, à luz da teologia. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto meio bombástico, porque envolve guerras, envolve conflitos, né? E hoje é o que mais nós temos visto nos noticiários, os analistas, comentaristas políticos, geopolíticos, o tempo todo, né? Tem aí manchetes trazendo novos desdobramentos de conflitos que têm acontecido e novos conflitos surgindo também. Mas antes da gente prosseguir nosso papo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, já se prepara para compartilhar e claro, dê o seu like se você gostar do conteúdo, porque isso nos ajuda e é bom para todo mundo. Então vamos lá. Nós temos contemplado desde o ano passado o aumento do número de pesquisas no Google por pessoas buscando a relação entre as guerras, principalmente envolvendo agora Israel, a guerra da Ucrânia com a Rússia, e aí você tem toda aquela questão envolvendo Israel, o Hamas, agora o Hezbollah, agora ameaças do Irã. Então desde o ano passado que as pessoas têm aumentado, têm pesquisado mais sobre esses conflitos têm ocorrido e principalmente fazendo uma relação deles com as profecias bíblicas. Você vai ver que tem muitos canais, muitas pessoas tentando sempre agora já vai vir um anticristo, já são as profecias bíblicas se cumprindo, enfim, inúmeras coisas sempre surgem. Isso é muito comum porque isso já se percebe, por exemplo, desde a época da pandemia. Você vai ter mais pessoas pesquisando sobre isso também, o fim dos tempos é agora, as pessoas assustadas, e enfim, né, tudo isso vai gerando curiosidade, vai gerando especulações, vai criando um certo pânico geral nas pessoas, né, porque todo mundo fica, meu Deus, e agora eu preciso me preparar, Cristo está voltando, muitas pregações, muita coisa envolvendo isso, mas aí a gente sempre tem que estar ligado no que a Escritura traz e no que ela realmente diz. Porque não é de hoje que as pessoas sempre vão tentar ler as Escrituras e interpretar as profecias bíblicas à luz da situação que elas estão vivenciando. Isso é meio que uma tendência natural, mas não é a melhor coisa a se fazer, porque nós precisamos tentar buscar sobriedade e ter os pés no chão, buscando a direção bíblica melhor. Então tem aqui, eu vou pegar a minha Bíblia, se vocês me permitem, em Mateus capítulo 6, a gente encontra lá a passagem clássica do Senhor Jesus Cristo falando acerca disso. Então lembrando, esse capítulo 24 de Mateus, ele não é fácil, como talvez pareça. Ele tem uma história de interpretação muito complexa, então assim, não sou eu que estou dizendo isso, são palavras do D.A. Carson, que é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento. No seu comentário sobre Mateus, ele coloca isso, ele faz um contraponto com vários outros estudiosos aí. Então, não é tão simples. Daí você já tira que quando você vê uma galera muitas vezes enfeitando, criando muita coisa em cima das interpretações, geralmente eles desconhecem a própria história da interpretação, a análise melhor dos textos, então vai jogando a coisa lá. Mas vou adiantando, talvez você já tenha percebido que escatologia, essa área onde a gente estuda sobre as últimas coisas na teologia, ela não é fácil, né? Nunca vai ser fácil, mas claro, isso também não pode nos levar a desprezar essa área, porque ela é importante, ela tem coisas que abençoam nossas vidas, tem coisas que dá pra gente saber, mas aí seriam cenas de outros capítulos. Mas nesse trecho que eu quero compartilhar aqui com vocês também, Mateus 24, a partir do verso 6, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Esse trecho é bem interessante. Então, Jesus já conhecendo nossa natureza e já desde aquela época havia uma especulação muito forte para saber os tempos do fim. Jesus já dá essa advertência. Olha, não deixe que ninguém engane vocês. É interessante, no verso 4 ele fala isso. E ele fala que a gente ouviria falar em guerras e ameaças de guerras. Então, isso é algo constante aí na história da humanidade, né, desde o século I. Então, tanto a questão de terremotos, quanto fomes, quanto guerras,
tem acontecido na história do mundo. Por isso que se a gente fosse ficar assustado já achando que é o final e a volta de Cristo nesses conflitos, né, a coisa não funcionaria. Então Jesus não nos deixa enganados com relação a isso, né? Pelo contrário, ele já adverte com relação ao que poderia acontecer. E ele fala, não entrem em pânico, não se desesperem, não se aveste, como a gente fala aqui no Nordeste, porque... Por que vocês não devem se espantar dessa forma? Porque é necessário que essas coisas ocorram. E é interessante esse é necessário, porque tem que acontecer, elas vão acontecer. Essa bagunça, esse caos que muitas vezes toma a história da humanidade, eles têm que acontecer porque fazem parte desse plano maior do Senhor para a história. Então Jesus voltará, essa é a esperança de todo cristão. Jesus está no controle dessa bagunça toda. É complexo às vezes para a gente imaginar isso, mas essa deve ser a nossa segurança, a nossa firmeza de confiar no nosso guia. Então a gente precisa ter isso em mente com relação ao que o Senhor está fazendo. E é por isso que ele já está dizendo, não entre em pânico. Então não adianta se avexar agora com relação ao conflito que está tendo em Israel, o desdobramento da guerra da Rússia com a Ucrânia, a ameaça de terceira guerra mundial envolvendo China, Estados Unidos e outras potências e armamentos nucleares, enfim. Não devemos entrar em pânico. É o que Jesus está nos dizendo aqui. Vai ter sim uma batalha final, vai ter um acerto de contas final, vai ter o Senhor voltando poderosamente, botando ordem na casa. E aí um trecho que a gente vê em Apocalipse 20 vai ter isso, mas ainda não chegou esse momento. E quando chegar não vai ter como não saber, porque vai ficar muito evidente. Então até lá vai ter isso. E Jesus já está advertindo porque há uma tendência ao engano, há uma tendência ao pânico, há uma tendência a gente ficar especulando e tentando encaixar nas profecias coisas que não deveriam ser feitas, ou distorcendo textos bíblicos por conta dessa agonia toda. Então ele fala que isso tinha que acontecer, vai ter isso em várias partes do mundo. Ultimamente tem tido vários relatos, né? Terremotos, fomes. No caso que a gente está falando é mais da questão das guerras e dos conflitos, que é o que nós temos visto muito. Mas o mundo está sacudido, né? Questões climáticas, uma série de coisas acontecendo que vai levando as pessoas a ficarem meio assustadas e tentarem buscar ou encaixar a Bíblia de todo jeito para explicar os acontecimentos. E aí tem um outro texto também lá em Apocalipse, no capítulo 6, que é conhecido, os Cavaleiros do Apocalipse, né, que tem tema de livros e as pessoas falam e também se cria muita especulação em cima disso, mas é interessante que assim, o segundo cavaleiro aqui no verso 3 de Apocalipse 6 é o cavaleiro vermelho, e esse é justamente o das guerras. Ele diz assim, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer, venha, então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Olha que coisa interessante. E há uma certa conexão aqui, né, entre Apocalipse e também aquele trecho que a gente leu de Mateus, com relação às guerras, porque ele está num sentido mais geral aqui e mostrando também a tendência humana. Então é um cavaleiro que recebe uma ordem, perceba que aqui está tudo debaixo do controle do Senhor, tudo. A ação desse cavaleiro está debaixo do controle do Senhor. E esse cavaleiro ele sai justamente com a espada enorme, e aqui lembra muito a questão dos romanos, as espadas que eles utilizavam, as batalhas, justamente porque é algo que envolve o mundo todo e vai tirar a paz da terra. E vai dizer que houve matança e guerra em toda parte. Então, quando a gente vê as guerras acontecendo, os conflitos, essa busca, esse anseio por paz, já está tudo escrito, já está tudo, vamos dizer assim, no script daquilo que o Senhor, Deus soberano, tem em vista. Então, a gente precisa saber disso. Vão ter guerras, meus caros, vão ter batalhas, elas vão acirrando, elas vão piorando. Não sabemos mais quantas guerras mundiais ainda possam acontecer no decorrer da história até a volta de Cristo, quantos conflitos, o cenário ele vai se movendo. Então a gente vê muitas análises, né, de pessoas altamente capazes dentro da área de geopolítica, estratégias militares e tal, que são muito interessantes, por sinal até gosto de muitas delas, mas por acima delas e dessas análises todas, a gente tem o quê? O domínio e a soberania de um Deus poderoso, que permite ainda a ação do mal para que ele seja depois retirado completamente no final.
Então, nós sabemos pelas Escrituras, Deus está no controle, Deus sustenta e governa tudo, Ele não é tomado de surpresa. E por mais que esses conflitos muitas vezes possam nos levar a ficar questionando a fé ou a bondade de Deus, como é muito natural, por conta da nossa mente e coração limitados, o Senhor tem esse controle absoluto. A gente vê isso aqui, Jesus acalmando ali os discípulos, olha, não entre em pânico, porque isso tem que acontecer. E aí a gente vê o cavaleiro vermelho aqui da guerra agindo debaixo do controle e ordem do próprio Senhor. E isso já vai deixando claro para nós, faz parte dos planos de Deus. Isso mostra a própria miséria do pecado e a que ponto nós chegamos por causa dele. Porque o pecado afetou nossa relação com Deus, afetou nossa relação com o próximo e com nós mesmos. Então, quando você vê as guerras e conflitos acontecendo, já é um transbordar dos corações dos homens sem Deus, egoístas, amantes de si mesmo, cruéis, idólatras, enfim, tudo de ruim que se possa imaginar. Isso é vamos dizer, quase que uma causa e consequência. Porque é o que vai acontecendo na história da humanidade até que Deus traga o seu desfecho. Então ele tem as rédeas da história nas suas mãos. E isso deve nos levar a descansar, isso deve nos levar a manter nossa esperança no Senhor, sabendo que, quanto mais o tempo vai passando, mais próximo isso fica, que a gente não deve viver de especulações, mas a gente deve viver confiando, olhando para a palavra, olhando para Cristo, sabendo que Ele está no controle. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o glorioso Deus que tem a história, tanto que Ele deixa escrito, já para dizer, olha, não estou surpreso com o que está acontecendo, porque eu mesmo sei tudo o que está acontecendo. Mas vocês, nós, no caso, precisamos dessas palavras, da palavra de Deus, e claro, buscando com sabedoria interpretá-la, para que a gente vá se guiando no meio disso tudo. Então nós devemos viver na esperança, nós devemos buscar sempre crescer na fé, nós devemos crescer na compreensão das Escrituras, devemos viver nossas vidas, devemos orar pela paz, devemos buscar, enquanto possível, também manter essa paz, pregando o Evangelho, buscando viver pelas verdades da Palavra de Deus, até que Ele venha. Enquanto Ele não veio, nós sempre vamos ter esse trabalho a fazer de anunciar a Palavra de Deus e a esperança de Deus aos homens através das Escrituras. E aí você, o que é que você pensa sobre isso? Você discorda de mim, ou já acha que já são os cumprimentos mesmo, ou já encaixa os acontecimentos atuais aí dentro das Escrituras? O que é que você pensa sobre esse assunto, sobre as guerras, sobre o fim? Você pode deixar aí sugestões também para vídeos futuros, porque esse é um tema que não esgotou. Nós temos várias outras passagens das Escrituras que nós poderíamos falar. Coloca aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Enfim, faça com que a mensagem, ou as ideias, ou as reflexões sobre o Senhor, elas sigam adiante. Então, valeu por acompanhar até aqui. Não esqueça aí também de assistir mais vídeos no canal. Se você é novo aqui, nós temos outros vídeos com outros temas interessantes para você. Então valeu, galera. Até a próxima. Que Deus abençoe. Valeu!